Povo lindo, bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Que bom que os irmãos e as irmãs já estão aí, né? Louvado seja Deus pela sua vida, que o Senhor vos abençoe grandemente nesta madrugada já de terça-feira, né, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver nesse momento, em nome de Jesus, amém? Aqui, olha, eu quero compartilhar com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 em diante, diz assim, olha: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Você não sabia, irmãos e irmãs, que os injustos, aquele que pratica injustiça, não vai herdar o reino de Deus? É eu que estou falando? Não, é Deus que está falando. É Deus que nos julga, é Deus que sabe, né? A nossa capacidade, né, irmãos? A nossa intenção do nosso coração, é Deus que julga. É Deus que vê o profundo, é Deus que vê aquilo que está escondido, né? Então, assim, é Deus que julga, né, irmãos? E Deus fala assim, olha: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Deus fala assim, olha, essa classe de pessoas não tem parte com Deus aqui na terra e não tem parte com Deus lá no céu, né, irmãos? Não é porque depois que morre vira um coitadinho, né? Vira ali, por mais que a família fala que era uma boa pessoa, né? Fala, se lastima, né, irmãos, né? Achando que vai mudar, vai virar santo e vai para o céu. A Bíblia diz que não, né, irmãos? A palavra de Deus, que é o próprio Deus, diz que não, né? Por isso nós temos que ter vida com Deus, irmãos, aqui na terra. Deus fala, não erreis, né? Lá em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, fala, não erreis. O que o homem plantar, ele vai colher, né? Então Deus é justo, né, irmãos? Deus é justo. Essas pessoas aqui, ó, nessa classe de pessoas, né, ó, elas são devassas, são idólatras, são adúlteros, são efeminados, né? Olha, são sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e roubadores. Tem como herdar o reino de Deus, irmãos? A Bíblia diz, não tem como duas pessoas andarem juntas se não concordam entre si. Não tem como, né? Não tem como o Espírito Santo participar da vida delas se elas não deixam, né? Se elas endurecem o coração para as coisas certas, para as coisas que agradam ao Senhor, né, irmão, né? Aqui, olha, a palavra diz que alguns aqui na igreja de Coríntios se enganavam-se a si mesmo ao ponto de crer que se perdesse a comunhão com Cristo, né? Negassem e vivessem na imoralidade e na injustiça, sua salvação ainda assim herdaria o reino de Deus, né? E elas continuavam vivendo seguras, né? Elas estavam se enganando a si mesmo, né? Paulo, no entanto, declara que a consequência inevitável do pecado, né, irmãos? Deus usa Paulo aqui para nos alertar, né? Que a consequência inevitável do pecado habitual é a morte espiritual. O que é morte espiritual, irmãos? Nós vivemos separados da presença de Deus. Porque Deus, ele não compactua com o nosso erro. Deus, ele não compactua aí com o nosso pecado, né? Olha, até mesmo para o cristão, né, irmãos, né? Olha, ninguém poderá viver na imoralidade e ao mesmo tempo herdar o reino de Deus. Então, quer dizer, nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo, né?
Ou nós vamos amar a Deus e nos santificar e mudar o nosso comportamento diante do Senhor, né? Ou nós vamos, né, irmãos, servir ao diabo e as suas características, né? E nós vamos viver separados totalmente de Deus, né? Se não houver um arrependimento, se não houver, né, irmãos? Porque o pecado, o que o pecado faz, né, irmãos? O pecado, ele nos orienta o quê? A errar o alvo, né? A andar num caminho errado, né, irmãos? Longe de Deus, né? O pecado nos leva a errar o alvo, né? O que a santidade nos leva, né, irmãos? Acertar o alvo, o coração de Deus. Através da obediência, da santidade, né? Nos leva a acertar o alvo, o coração de Deus, né? É o centro da vontade de Deus, né, irmãos? Nós temos dois tipos de vontade, né? A vontade absoluta de Deus, né? Que é o que nos leva para o céu, é que nos leva a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, que nós temos que renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa vontade, né? Para que o Espírito Santo de Deus se manifeste através de nós, né, irmãos, né? Quando nós somos contrariados, quando nós somos, né? Aí a gente endurece o coração, a gente não quer obedecer, não quer entender o trabalhar de Deus, né? A gente fica bravo quando a gente é contrariado, né? E a gente aí vai dando desculpa para não obedecer, né? Então assim, né, irmãos, né? Mas, e quando nós estamos na vontade permissiva de Deus, não é da vontade de Deus nós fazermos aquilo, mas Deus permite de tanta gente querer. Aí nós vamos pagar o preço pela nossa vontade permissiva, né, irmãos? Para nós querer a nossa própria vontade, né? Nós vamos pagar o preço de estarmos na vontade permissiva de Deus. É melhor estar na vontade absoluta de Deus, né, irmãos, né? Olha, então aqui a palavra de Deus fala que nós não podemos servir ao Senhor, a Deus, né, irmãos, ficar com um pé na igreja e um pé no mundo, né? Vai chegar um momento que a gente vai ter que decidir o que a gente realmente quer. Ou a gente quer o mundo, né? Ou a gente quer Deus na nossa vida, né? Olha, o apóstolo também repete muitas vezes que o ensino fundamental, né, irmãos? Aqui, né, olha, note-se que os profetas do Antigo Testamento continuavam declarando este princípio, né? A advertência de Paulo é para todos os cristãos, né, irmãos, né? Olha, os profetas também, o que Deus usava ali constantemente, usa agora também a própria palavra de Deus, né? O maior profeta, né, irmãos, é Jesus Cristo, né? E ele continua falando na sua palavra que nós temos que nos apartar de toda aparência do mal, né? Nós temos que nos santificar, porque sem santidade nós não veremos ao Senhor. E pronto, irmãos. E pronto, se você aceita, amém. Se você não aceita, amém também. Né? Por quê? Porque é uma regra, é um princípio de Deus isso para nós sermos salvos, né? É um princípio da parte de Deus, né, irmãos? Né? Então, por isso que o Evangelho, né, irmãos, a pregação do Evangelho, ela exige o quê? De nós? Renúncia, né? Ou você renuncia ao pecado, o mundo, ou você não faz parte do reino de Deus, né, irmãos? É simples assim, né? Olha, a advertência de Paulo é para todos os cristãos. Não nos enganemos, pois os injustos não. Deus fala não, não é não, né? Né, irmãos? Quando Deus falou assim, olha, né? Deus age no não também, né? Por isso que a palavra de Deus fala assim, que o nosso falar tem que ser sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Muitas mães falam, não, filho, olha, você não vai fazer isso. E aí a criança emburra, sapateia, ai mamãe, né? Eu quero. Ah, então vai e faz, né? A mãe abre mão, era para ela ter ficado no não para aquela criança. Ter pôr limites ali para aquela criança. Né? Porque o sangue dessa criança, irmãos, vai estar sobre você, mãe, né? Sobre você, pai, né? Se você não pôr limites sobre os teus filhos, é porque você não ama os teus filhos, né? Se você deixar o teu filho fazer tudo o que ele quiser,
Daqui a pouco você não vai dominar mais ele e ele vai te expulsar de casa ainda, né, irmãos? Né? Perigoso te matar dentro da sua própria casa, o que tem acontecido com muitos, né? Não põe limite e cria uma cobrinha dentro de casa, né, irmãos? Depois essa cobra pica os próprios pais, né? E mata os próprios pais, né? É terrível, né, irmãos? É uma geração perversa, uma geração corrompida, uma geração rebelde, né? Mas por que são rebeldes? Porque os próprios pais não educaram da maneira certa, né? Não trouxeram o temor de Deus sobre a vida dessa criança. Não colocou limites, né, irmãos, né? E aí vai ter a consequência da plantação que plantou, né? Vai colher o que plantou dentro da sua própria casa, né, irmãos, né? E aqui Paulo diz, né, Deus, através de Paulo, falou assim, olha, não os injustos, essa classe de pessoas, né, olha, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, aqueles que falam mal um dos outros todo o tempo, né, irmãos? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não vai herdar, né, irmãos? Deus, quando falou assim para Adão e Eva, já teve o primeiro não ali, né? Não comereis do fruto, né? Você não, olha, Adão, de toda a árvore, Deus deu a liberdade, né, irmãos, para comer de tudo. Tinha fartura no jardim do Éden. Tinha fartura no jardim do Éden, né? Como tem fartura na casa do pão, né, irmãos? Mas muitos não querem estar na casa do pão, querem estar no mundo comendo pão seco, né? Comendo as iguarias do rei, né, irmãos, né? Deus falou assim, olha, não, daquela fruta ali, do bem e do mal, vocês não vão comer, né? E eles comeram, eles desobedeceram, caíram da graça, né? Caíram da graça, caíram das mãos de Deus, né? Perderam a bênção, né, irmãos? Perderam ali a salvação deles ali pela desobediência, né? Quando Lúcifer era um anjo de luz, né? Deus falou que não era para adorar outros deuses. Até que se achou iniquidade no coração do anjo e ele quis adorar a si mesmo, né? E mais do que a Deus, né, irmãos? E Deus o amaldiçoou e jogou ele até essa parte dos anjos por terra, né? Então, assim, que nós possamos entendermos que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é para nós também, nós não vamos herdar. Se você está na igreja, mas tem uma vida regalada com as coisas do mundo, irmãos, você não se engane, Deus fala. Você não vai ser salvo, né? Você vai perder a tua salvação, né? Mesmo ouvindo que é de Deus, mesmo ouvindo, sabendo quem é Deus, você não vai se encontrar com Deus. Deus não vai entrar no reino de Deus, né? O que importa a você, irmãos? Um prazer momentâneo que vai te trazer alguns prazeres na tua carne, né? A bebida, a prostituição, às vezes o prazer nem é tão bom assim, né? Com as pessoas que você se envolve e se relaciona, né? Nem é tão bom assim, né? E você perde a tua salvação, ou você renuncia, irmãos, esses prazeres para ter uma vida eterna, uma salvação, e você vai ter paz eternamente, né? O que é mais vantajoso para você? É você que escolhe, né? É você que escolhe obedecer, ou você que escolhe aí, né, desobedecer, né, irmãos? Fica longe de Deus, né? Olha, a salvação, a Bíblia diz que, olha, não vos enganeis, pois os injustos não hão de herdar o reino de Deus. A salvação sem obras, regeneradora e santificadora do Espírito Santo não tem lugar na palavra de Deus. Você não se encaixa dentro da palavra. Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, se a tua vida está fora do caminho, você está fora, né? Mas se você, nesta madrugada, fala assim, a minha vida estava fora, eu quero que ela volte para o caminho, né? Que você se arrependa onde quer que você estiver e você reata a aliança, faz as pazes com Deus e volta para o caminho, né, irmãos? Olha, versículo 11 diz assim, né, olha, e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados,
mas haveis sido justificados em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus, Espírito Santo de Deus. Quando se o Espírito Santo encontrar um lugar no teu coração e te convencer que você está agindo errado, e você se arrepender, né? E voltar aí a tua vida para o caminho, né? Você vai ser justificado pela palavra. Você vai, né, irmãos? Você vai ser salvo pela presença do Senhor, né? Então que você se arrependa onde quer que você estiver. E diz assim, ó, a justificação abrange não somente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, como também a obra do Espírito de Deus na vida do crente. O Espírito Santo vai ter liberdade no teu coração para mover, para comover, para te convencer, para te alegrar, para te santificar, né, irmãos? Para trazer o arrependimento genuíno, né? Olha, versículo 2 diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, aleluia. Né? Tudo é lícito fazer, né? Você pode fazer qualquer coisa, mas tem coisa que não convém mais você fazer. Não tem, você que está na presença de Deus, você que está dando um passo de fé, não convém você compartilhar com a mentira, com o roubo, com o adultério, né, irmãos, com a bebida, com a fornicação, com o homossexualismo, com o lesbianismo, né? Então assim, olha, não convém mais você praticar essas coisas. Não convém, irmãos. Deus fala assim, olha, se tem o mal ali, sai de toda aparência do mal, não fica ali. Né? É melhor você andar sozinho nessa caminhada do que mal acompanhado, né, irmãos? Né? Olha, aqui o Senhor fala claramente que uma citação da falsa teologia dos inimigos de Paulo pensava que tinha o direito de fazer tudo o que queria. Né? Os falsos profetas hoje em dia falam que tudo pode, né? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode até fazer, mas você não vai ser salvo, você não tem vida. A Bíblia diz aqui, acabamos de ler, você não tem lugar na palavra de Deus para você. Não tem lugar no reino de Deus para você, né? Então não se engane, né, irmãos, né? Que você, agora que nem carnaval, né? O carnaval gospel, festa junina gospel, né, irmãos? Isso é terrível, irmãos. Isso é uma enganação dos falsos profetas. Não convém mais você estar nesses lugares, né? Não convém você se apartar de Deus, né? Não convém, irmãos. Isso é o tipo de erro, de engano que as pessoas nunca deixou de fazer o que elas queriam de fazer, né? Deus não compactua com isso. Deus não tem nada a ver com isso, né, irmãos, né? As pessoas, elas estão se enganando e estão aí indo em direção a um abismo terrível, né? E se elas não se arrepender, nem Deus pode salvar a vida delas. Nem Deus pode salvar a vida delas, né? Então que você, né, irmãos, não é porque a maioria está indo numa direção que você vai acompanhar a maioria. A Bíblia diz que a porta onde Deus está, ela é estreita. Poucos vão passar por ela. Mas a porta larga, né, irmãos? Muitos vão passar sem esforço. Não precisa fazer nada para passar pela porta larga. Mas agora, para passar pela porta estreita, onde Jesus está, você tem que renunciar a essas coisas. Você tem que abrir mão dessas coisas, né? Aí você vai olhar assim, você vai falar, Senhor, eu gosto muito disso ainda, mas por amor a Ti eu não vou fazer mais. Senhor, por amor a Ti e para a salvação eu quero me salvar, eu não vou fazer mais, Senhor. Né? Você vai renunciar, você vai abrir mão dessas coisas. E olha, a palavra de Deus diz aqui, versículo 15, não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomai, pois, os membros de Cristo e faloeis o membro de uma meretriz? Não por certo, né? Porque, olha, a Bíblia diz assim, olha, ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz, com a prostituta, né? Faça um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aleluia. O que se ajunta com a prostituta se torna uma só carne, né? Ou se torna pecador quanto que nem ela, né? Prostituto que nem ela.
né? Prostituta que nem ele, né? Se ajunta com prostituto, né? Mas aquele que se ajunta com o Senhor se torna um só espírito, né? Se torna, né, irmãos, algo poderoso para vencer e ser salvo, né? Aleluia, né? Deus fala assim, olha, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Você está destruindo o seu próprio corpo, né? Você que está se prostituindo, você que se prostitui na mente aí, né, irmãos, né? Fica na pornografia, se prostituindo com outras pessoas na tua mente, né? Você está se destruindo o seu próprio corpo, né? Aquele que se prostitui ali com outras pessoas, né, irmãos? Mas você, eu vivo tantos anos com essa pessoa, é como se fosse casado, mas não é, né, irmãos? A Bíblia diz que você tem que ligar na terra. O que liga na terra é ligado diante de Deus, né? Então, se você não tiver dentro do matrimônio, né, irmãos, dentro do casamento, dentro da lei dos homens, né, se você não ligou na terra, você está em prostituição, irmãos. Você está em prostituição, não se engane, né? Então a Bíblia, ela nos deixa aí os sinais para a gente obedecer. Deus nos deixa as regras para nós obedecer. O Senhor fala assim, olha, o que liga na terra é ligado no céu. Onde está ligado o teu casamento? Onde está ligado esta união que você está, né? Está ligada no papel, irmãos? Está ligada na lei dos homens? Então, se não está ligado diante de Deus, né? É como se fosse casado, mas não é. Mas não é, não se engane, né? Você está se enganando a você mesmo e você está em pecado aí. Então, conserta a tua vida, né? Conserta a tua vida, porque diz assim, ó, e não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Como foste comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quem que você tem glorificado no seu corpo, né, irmãos? O pecado? Aí você insiste, né? A Bíblia fala, irmãos, é tão simples. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que você ficar sacrificando. É melhor você colocar a tua vida no altar de Deus, e no altar de Deus não aceita pecado, né? Ou você conserta, ou você não vai caber dentro da palavra de Deus. É simples assim. Ou você se arrepende e conserta, e tem vida com Deus de verdade, né? Mas é o que eu falo sempre. Ou você tem que pregar o que você está vivendo, ou viver o que você está pregando, senão não vai dar certo, né? Não vai durar o teu ministério, vai cair por terra, porque o próprio Deus vai jogar você por terra, né? Como jogou ali Lúcifer, jogou os outros que se levantaram contra a palavra de Deus, caíram todos por terra, e você também vai cair por terra se você não consertar, né? Então assim, né, irmãos? Ou você se encaixa dentro da palavra de Deus, ou você não tem lugar ali dentro da palavra de Deus. Ou você cabe dentro da palavra de Deus, ou você não cabe. É simples assim, né? Como é que está a tua vida, né? Deus fala assim, olha, você está glorificando a Deus, né? É sobre o teu corpo? Você está temendo a palavra de Deus? Ou você está se enganando a você mesmo, né, irmãos, né? Então assim, os que estão em santidade, glória a Deus pela tua vida. E os que estão no pecado, irmãos, se arrependa, né? Para que o nome do Senhor também seja glorificado sobre a tua vida. Deus não quer que ninguém se perca, mas se você continuar endurecendo o teu coração e não ter medo, irmão, você não vai caber dentro da palavra. Você não vai caber dentro da palavra. Aí você vai se assustar da resposta de Deus no último dia. Você vai achar que você vai estar diante de Deus, você vai estar diante do juízo de Deus, né? Você vai estar diante do trono, passando pelo julgamento de Deus, né? Então, que você possa discernir, né, irmãos? Deus fala assim que nós, né? E você que está na casa de Deus, irmãos, se você se afastar, você também não cabe na presença de Deus. Porque nós temos que ter comunhão, nós temos que ter vida com Deus, nós temos que estar ali oferecendo o nosso culto racional a Deus, né? Se você não faz isso, fé sem obras é morte, irmão, você não tem vida com Deus também. Mas eu creio, mas se você não pratica as obras,
que Deus fala que você tem que praticar, você não tem lugar no reino de Deus para você também. Olha que Jesus fala lá em João 14, fala assim, ó, eu vou e vou preparar-vos lugar, né? Tem lugar para todo mundo, mas tem pessoas que não vai entrar, irmãos, não vai caber lá, não tem como entrar, vai sobrar muito lugar, né? Vai sobrar muito lugar no céu, porque se você não se arrepender, o teu lugar vai ficar vago lá, né? Vai caber outra pessoa, mas não vai caber você, né? Vai caber outra pessoa que se arrepende, mas não vai caber você. Amém? Pai, nós te louvamos, ô Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, vai bradando, vai manifestando a tua glória. Senhor, vai tirando as escamas dos olhos, vai tirando esse coração peludo, endurecido, Senhor. Pai, vai trazendo arrependimento no coração deste homem e desta mulher. Meu Deus, que eles possam querer, Pai, se encaixar dentro da tua palavra, dentro, Pai, do teu reino. Que eles possam querer entrar pela porta que é o Senhor, Pai, mas para entrar por esta porta tem que passar pela tua santidade, tem que passar pela obediência, Pai, tem que passar pela comunhão, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nós repreendemos toda a força do inimigo. Pai, nós repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, nós repreendemos, ó Deus, todo mal, toda seta, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência. Entra, Pai, pelo mover do Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, vai jogando por terra toda rebeldia, todo pecado. Pai, toda má influência, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, todo mau pensamento, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor caia por terra, ó Deus, em nome de Jesus. Mas Espírito Santo de Deus, ó Pai, ministra, Senhor, ministra o teu amor, ministra a tua graça, Pai, para que através do teu amor, Pai, o teu Espírito Santo venha constranger a vida deste homem e desta mulher. Pai, que eles possam se arrepender aonde quer que eles estiverem, Senhor. Age pelo poder do Senhor, ó Deus, e dá vitória. Pai, dá vitória, Senhor. Ó Pai, santifica a tua igreja sobre a terra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.